muito bom dia. Os problemas das grandes cidades às vezes parecem inevitáveis e sem solução. Porém, existem caminhos para recuperar a qualidade de vida nos centros urbanos, mas eles só serão descobertos com criatividade. Nossa convidada de hoje é Ana Carla Fonseca, pioneira no assunto economia criativa e doutora em urbanismo. Ela vai explicar para a gente que uma metrópole pode se tornar criativa se abrir espaço para a cultura, a inovação e também o turismo. E isso não precisa ser feito só em grandes iniciativas, não. É possível transformar as cidades, por exemplo, com pequenas ações da sociedade civil ou dos microempresários. Bom dia, Ana Carla. Bom dia. Falar sobre cidades criativas é acreditar também em soluções simples, né? Sem dúvida. A gente cada vez mais discute que uma cidade criativa se faz de cima para baixo, de baixo para cima. Então a gente tem que ter questões estruturantes como programa de mobilidade, investimento em infraestrutura, mas essa criatividade de cada um de nós que vai resolvendo as coisas no dia a dia e também não só para resolver problemas, mas para encontrar aquelas riquezas, aqueles encantos da cidade que fazem com que seja exatamente ali que a gente quer estar, onde os filhos vão crescer. Então essas pequenas coisas de tem um terreno na frente da minha casa, é abandonado, é perigoso, é escuro, vou lá junto aos meus amigos, a gente transforma aquilo numa horta comunitária. Ou até pequenos programas de empresas ou de empreendedores, como é o caso do metrô na China, que falam assim, mas ninguém está fazendo reciclagem, a gente precisa mexer com isso, então eles montaram umas maquinetas na entrada do metrô, e você coloca garrafa de plástico, garrafa PET, e isso vai dando desconto no passe de metrô. Pequenas soluções, mas que vão fazendo com que a cidade seja esse ambiente super surpreendente, super gostoso, onde a gente quer estar e que estimula muito a criatividade humana. Você falou desse exemplo da China, mas você fez o livro, né, Cidades Criativas, é a sua tese de doutorado, e passa por experiências de 18 países. A gente ficou muito preocupado porque todo mundo falava de cidade criativa e cada um viu um bicho diferente quando imaginava. Mas será que tem uma linha comum? Então convidou 18 colegas de 13 países como Taiwan, África do Sul, Israel, Colômbia, países mais diferentes de propósito. E cada um deles contou o que é uma cidade criativa no meu ponto de vista, que trabalho com isso, e como é que a gente ajuda uma cidade a se transformar a partir dessa criatividade de todo mundo coletivamente. E isso acabou gerando um livro digital para download gratuito, que foi a primeira organização mundial desse conceito, para nosso orgulho brasileiro. E aí, que tipo de exemplo vocês acharam, né, pelo mundo afora? Então, é bem gostoso, porque a gente percebe que independentemente do tamanho da cidade, da situação socioeconômica, da história, uma cidade que se quer criativa tem pelo menos 3 características comuns. A primeira delas é de inovação, é isso de deitar novos olhares sobre a cidade, de organizar materiais de construção que de repente não existiam, o pneu que vira asfalto, a fibra de coco que vira respaldar de assento de carro, aquela dona de casa que também acha que está tudo bem porque meio-dia deu conta do recado, chega o filhote, descoloca a tropa do futebol, fala, mamãe trouxe os amiguinhos, vamos. Ela fala, ai meu Deus, o que eu faço com isso? E inventa de um nada um tudo. Essa criatividade do dia a dia, posta em prática, faz com que a cidade seja mais encantadora. E isso é a questão das inovações, né? Da gente ver as coisas de uma forma diferente. Quando a gente fala de cidade criativa, a gente também pensa em conexões. E aí é uma coisa muito maluca, porque se a gente pedir para os espectadores, por exemplo, fazerem o desenho da cidade de Belo Horizonte em sua cabeça, assim como a gente fala mapa do Brasil, todo mundo pensa em mapa do Brasil, volta e meia as pessoas fazem os desenhos mais malucos. Só que se o meu desenho não bate com o seu e o seu não bate com o dele, de que cidade a gente está falando? Porque elas não dialogam. E a gente tende a imaginar a cidade da gente como aquele pedacinho no qual a gente circula. E a cidade nesses pedacinhos acaba virando um arquipélago, não é uma cidade. Então, como é que a gente aproveita a criatividade da outra ilha se a gente não está em contato com ela? Essa questão das conexões também é importante para a criatividade da cidade. E daí fazer encontros no espaço público, organizar grandes festivais, discussões, levam as pessoas para a rua, fazem com que a gente conviva com outras tribos que normalmente não convivem. E isso vai aumentando o repertório da gente, vai dando novos ingredientes para a gente fazer receitas que reinventem a cidade. Então, é super importante. E uma terceira característica, junto com inovações e conexões, é a cultura. E daí é um prato cheio, né? E é um prato cheio também, com o perdão do trocadilho, pelo impacto econômico. Então a gente pensa em Belo Horizonte, eu sou forasteira, né? Eu sou de fora. Mas a gente pensa em Belo Horizonte, pensa na comida do boteco, pensa nos museus, pensa nas coisas que acontecem também com o artesanato, com a moda, com o design. E isso tudo tem um impacto econômico incrível. A gente normalmente pensa em cultura e acha que é um poço sem fundos, né? Põe dinheiro e desaparece. Que é gostoso, mas não dá dinheiro. Quando a gente faz a conta de
quem vai na comida do boteco, quanto deixa, aquilo vai pagar o garçom e quanto serve de logística, etc. Isso cresce para a cidade num faturamento que é impressionante. Então a cultura, além dessa carinha, da identidade, da alma da cidade, também dá muito recurso, dá muito dinheiro. Então, pensar na cidade criativa tem que dar caminhos para isso acontecer de forma economicamente viável. Sem dúvida, sem dúvida. A cidade é esse grande ambiente, esse ecossistema, né, no qual as coisas se desenvolvem. E uma dessas coisas é justamente esse fluxo econômico. E a beleza disso é que quanto mais dinheiro uma cidade tiver, mais ela vai conseguir investir na criatividade das pessoas, porque pode investir em capacitação, em espaço público, em condições de vida favoráveis. E com mais essas pessoas se sentem motivadas a fazer coisas diferentes, com valor agregado, com inovação, mais a cidade ganha, porque mais arrecada. Então você tem um casamento muito feliz entre a economia e a cidade quando trabalha a criatividade. Agora, como que a gente fala de criatividade pensando nos problemas mais dramáticos, assim, os aglomerados com áreas de risco, né, que aqui em Belo Horizonte tem muito, o trânsito difícil, como é que fala em criatividade nessa hora? Pois é engraçado, porque a gente fala sempre que o brasileiro é hipercriativo e eu acho que é mesmo, né? Mas quando a gente começa a observar as coisas que já acontecem nas cidades, a gente percebe uma agenda de atividades que muitas vezes nem passam pelo radar da gente, que não necessariamente está naquele contexto, e vê como as pessoas se viram e dão nó em pingo d'água, né? Tem um caso fascinante de um senhor que trabalha com reciclagem, ele é catador de recicláveis. E ele chegou numa comunidade atrás de um shopping super importante em São Paulo, que é uma área ocupada há 20 anos. Ele falou, nossa, mas eu chego aqui, a molecada tá com crack, que absurdo, mas também não tem opção nenhuma de espaço. E a molecada não tinha nem onde jogar a bola, porque nas vielas jogavam água, porque a criança está incomodando, batendo bola na porta da minha casa. E a única área que tinha disponível, onde era proibido construir, era debaixo dos fios do Eletropaulo. E daí ele resolveu, e era um lixão. E ele foi lá, junto com os amigos, começou a tirar aquele lixão. Quando tirava, iam lá e jogavam de novo. Ele fez isso várias vezes, até que finalmente aprenderam que não era para colocar lá. Transformou aquilo num campinho de futebol com fio descapado para as crianças não machucarem os pés. E aquilo virou polo de efervescência dessa comunidade que antes não tinha nada. Então são pequenas soluções que às vezes catalisam aquela sensação de eu posso, eu mudo a minha vida, eu vou mudar o meu contexto. E esses vários contextos individuais mudando juntos fazem com que a cidade mude também. Então essas pequenas ações, esses nós em pingo d'água, que fazem com que a gente sinta que a cidade pode mudar, apesar de todos os problemas, né? Porque a gente pode esperar que a solução venha sempre do poder público, né? Pois é, a ideia é muito confortável, né? Porque a gente passa e realmente muitas coisas deveriam vir, mas se não vem, a gente tem que se virar. Tem umas questões muito interessantes vinculadas à ideia de inteligência coletiva. Como é que você junta a inteligência de todo mundo para algo mais propositivo? E volta e meia a gente desenvolve alguns projetos para tentar pegar propostas em que o cidadão transforme a cidade a partir da sua ação e não só passando a conta. E tem o caso de um rapaz fantástico, que é um publicitário super bem-sucedido, que é maratonista. Todas as manhãs ele sai correndo pelas ruas para treinar. Ele fala assim, poxa, eu tô correndo, eu sinto o cheiro de gás vazando, eu vejo o banheiro entupido, eu sei que vai dar problema, daí eu chego em casa, pego o telefone, ligo para a concessionária, mas tô atrasado, tô suado, tenho que tomar banho, tomar café, não dá para fazer isso todo dia. Então a minha proposta, que foi uma das 800 que a gente recebeu em 6 meses, é que a concessionária patrocine os tênis dos corredores de rua de São Paulo, era nesse caso. E a gente vai com o GPS no celular, a cada vez que encontrar um bueiro entupido ou sentir cheiro de gás vazando, a gente aperta. Então as empresas vão poupar uma grana enorme de trabalho preventivo e a gente vai conseguir exercer a cidadania. Isso é a gente trabalhar a pequena, grande inteligência coletiva, né? Que dá um impacto enorme na cidade. Agora, para tudo isso, a gente tem que ocupar o espaço da cidade, né? Sair de dentro das nossas casas, né? Que a gente não conhece os vizinhos, a gente fica no computador, né? Cada vez mais ilhados. A gente tem que sair de dentro de casa e ocupar os espaços públicos. Porque é tão bem-vindo o que você coloca, porque às vezes a gente reclama demais da cidade, mas não interage com ela, né? Não se relaciona. E daí o espaço público vira espaço de ninguém, e se a gente vê alguém jogando bituca de cigarro na rua, não tem problema. Mas vai lá dar um puxão de orelha, porque afinal de contas a cidade também é só no meu pedacinho de cidade, você não pode fazer isso. A gente perde esse vínculo, né? E tem algumas pequenas ações que às vezes fazem com que a gente retome isso. Então, assim, programas em que a gente descobre quem foi o cidadão que deu o nome à minha rua, onde eu trabalho, onde eu estudo, daí deixa de ser aquela rua anônima e a gente cria um vínculo afetivo. A gente expandir esses afetos com a cidade é hiper importante. E quando as pessoas saem de casa justamente, se relacionam com as outras, não só elas se enriquecem porque as ideias crescem, mas elas também criam esse vínculo afetivo com a cidade, né? Elas percebem que elas têm espaço ali. Iniciativas, por exemplo,
exemplo, que estão aumentando aquelas academias ao ar livre nas praças da cidade, assim, fazem bem para a saúde. É verdade. E também trazem as pessoas para ocupar aqueles lugares. Claro, né? E dão um sentimento de respeito. Acho que a gente tem perdido muito o respeito pelo outro, né? Na nossa história mais recente. Então a gente vê as atrocidades que ocorrem nas cidades, a falta de respeito no trânsito. E daí quando a gente começa a desenvolver essas pequenas questões, a gente vai retomando o espaço nosso e do outro. Tem uma das cidades que mais transformaram nos últimos anos foi Bogotá, na Colômbia, né? Que já foi uma cidade muito complicada e que agora virou uma referência de urbanismo. E esse processo começou também por um prefeito, que eles tiveram uma figura incrível, Antanas Mocos, que era reitor da universidade. Ele falava, olha, existem 3 grandes instâncias pelas quais eu pauto meu comportamento num coletivo, numa cidade. O foro íntimo, que hoje em dia está muito perdido, o sentimento de justiça, que também está meio fora de órbita, e o olhar do outro. E daí, em função desse olhar do outro, ele fez umas coisas muito malucas e maravilhosas. Por exemplo, ele pegou mímicos nas ruas, falou, tá cansado de investir em educação de trânsito e todo mundo vai lá e para em cima da faixa de pedestre. Então, os mímicos ficavam nos grandes cruzamentos esperando o farol fechar. O farol fechava, tinha lá um puff, parava em cima da faixa de pedestre. Mas o mímico não tinha nem dúvida. Ia andando até o carro, fazia assim, abria a porta, saía pelo outro lado. E o motorista do carro pagava um mico tão grande que ele nunca mais na vida ia parar em cima da faixa de pedestre. E aquele motorista que nunca mais ia parar, inclusive motivava os outros a não fazerem o mesmo. Eu pensei, eu não quero estar nessa situação amanhã. Virou um exemplo. Agora, por exemplo, você falou Bogotá, na Colômbia, né? Lida com uma violência muito grande. A criatividade ajuda, inclusive, na questão da segurança? Ah, sem dúvida, porque quando você começa a ter essas pequenas, grandes soluções, você motiva os outros a também a terem. E essa motivação coletiva faz com que a comunidade se aproprie do espaço. Então, quando você se apropria do espaço, aquele espaço passa a ser mais respeitado porque as pessoas não vão dar tanta sopa. Então, aquele espaço que é meu também é seu, eu olho a sua casa, você olha a minha, você recupera o sentido de apropriação da cidade, né? Tá bom, Ana Carla, nós vamos fazer um intervalo rápido e nós voltamos no próximo bloco para conversar com ela sobre o papel do turismo para conquistar mais qualidade de vida nas grandes cidades. Já já.